Bomba no Corinthians, encontraram um laranja naquela comissão de 25 milhões de reais que está sendo paga pelo Timão no contrato de patrocínio com a VaideBet. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica se essa história pode desencadear o impeachment do presidente Augusto Melo. Informação importante no Corinthians. Nessa segunda-feira, Juca Kfouri, em seu blog, trouxe detalhes de um laranja naquela comissão polêmica de 25 milhões de reais no contrato da VaideBet. Vou te explicar em detalhes para você entender. No início do ano, o Corinthians fechou o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro e da América do Sul. São 360 milhões de reais entre Corinthians e VaideBet. Timão destinou ou prometeu destinar 7% desse valor, ou 25 milhões e 200 mil reais, a uma empresa chamada Rede Social Media Design. Essa empresa receberá esses 25 milhões de forma parcelada por conta da intermediação do negócio. O problema começa a pegar no momento em que o Augusto sempre disse que não havia intermediários e depois esse intermediário surge de forma estranha. Rubão, o ex-diretor de futebol do Corinthians, foi um dos primeiros a alertar que não estava muito certo esse episódio, especialmente porque o dono da rede social mídia, o Alex Cassundé, foi alguém que esteve na campanha do Augusto para a eleição para presidente e foi muito amigo, para não dizer sócio, do superintendente de marketing do Corinthians, do Sérgio Moura. Existia uma desconfiança a ponto de conselheiros do Corinthians já terem convocado uma reunião específica para tratar sobre essa comissão. O que o Juca Kfouri conseguiu? Ele identificou, depois dos pagamentos de duas parcelas de 700 mil reais do Corinthians na conta dessa empresa do Alex Cassundé, ou seja, de 1 milhão e 400 mil, houve o repasse, depois da entrada do dinheiro do Corinthians, para uma outra empresa chamada Nelway, com sede na Avenida Paulista. E uma das sócias dessa empresa se chama Edna Oliveira dos Santos. O problema é que a Edna Oliveira dos Santos não tinha a mínima ideia de que era sócia dessa empresa Nelway. E que, só para vocês terem uma ideia, ela mora em Peruíbe, em uma casa super humilde, de tijolos, sem acabamento e sem eletricidade. E acabaram sendo depositados na conta dessa empresa, cuja uma das sócias é a Edna, valores como 580 mil reais no dia 25 de março, 462 reais no dia seguinte. Então a Edna, que mora em Peruíbe, numa casa sem luz e sem tijolos, uma casa de tijolos muito simples, ela teve entre 25 e 26 de março depósitos que superam 1 milhão de reais. É a clara demonstração do que a gente chama de laranja. É alguém que não tem nenhuma participação, mas acaba, entre aspas, sendo envolvido numa negociação. Só para completar sobre a Edna, ela vive de Auxílio Brasil, tá? E garante que não conhece, nunca viu o Alex Cassundé. Agora é caso de explicação urgente para Augusto Melo, para Sérgio Moura e para todos os envolvidos nessa transação. Quem está recebendo em nome da Nelway esse caminhão de dinheiro que foi pago pelo Corinthians? Tem uma outra informação importante que o Juca também trouxe na matéria dele. Segundo o Juca, houve uma pressa do Corinthians para fazer o pagamento dessas intermediações, dessas parcelas da intermediação. O Rosalá, que é o financeiro, nem estava no Corinthians, mas o diretor administrativo do clube, o Marcelinho, foi quem deu a ordem para o pagamento de duas parcelas de 700 mil reais. Corinthians atrasando salários para jogadores, pagamentos para intermediários, enfim, para um monte de gente, mas em relação a essas parcelas houve celeridade, houve pressa para o pagamento, ainda que com a ausência do diretor financeiro. Enfim, isso tudo vai gerar enorme debate dentro do Corinthians. E se em algum momento ficar comprovado que o Augusto Melo tem qualquer participação com a Nelway, ele pode e deve sofrer o impeachment. Tudo isso com menos de 4 meses, ou com um pouco mais de 4 meses à frente do Timão. O clima é de caos. E aí você pode ter certeza que ele vai tentar fazer vazar uma série de notícias positivas, Emirates, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão acertou nas últimas horas um novo patrocínio para a barra frontal da camisa. A Fox Lux vai pagar entre 3 e 4 milhões de reais por um período de 6 meses para estar na camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra pontualmente, será que pontualmente? Às 7 da noite tem programa do Nicola. Abraço, tchau. Do Gabigol a mesma coisa. Eu falei que
a negociação estava avançada com o Flamengo, mas o Gabigol estava enrolando o Corinthians porque queria ficar no Flamengo. Várias vezes eu repeti isso, foi o que aconteceu. E agora da Emirates, se eu for dar a minha opinião, eu acho que não fecha. Opinião do Samir. Opinião é uma coisa, informação é outra, tá? O Corinthians vai, essa é a informação nova que eu tenho para vocês, o Corinthians vai para a quarta reunião com a Emirates, com a presença do Edu Gaspar, com a presença, né, enfim, de representantes do Corinthians, inclusive Augusto Melo. Tá certo? Essa é a informação. O Igor já se reuniu lá também, em Dubai, com o pessoal da Emirates. Discussão é para um valor de mais de 1 bilhão, velho. Mais de 1 bilhão, tá? É o valor. E você quer uma informação também que eu apurei nova agora? A multa rescisória agora eu tenho da Neoquímica Arena. Realmente é 120 milhões de reais, tá? Essa é a multa da Neoquímica Arena. Então o Corinthians teria, né, que romper com a Neoquímica Arena e o pessoal da Emirates teria que pagar essa multa, tá? Eles teriam que pagar essa multa. Então é bom a gente sempre deixar claro, né, que a multa, uma coisa que eu apurei também da multa, deixando claro isso aqui, é que inicialmente a Emirates falou, por que a gente tem que pagar tal, e depois toparam pagar. Nas conversas, a multa não é o problema, não vai ser a multa na Neoquímica Arena, o problema vão ser os projetos, o que eles querem. Agora, o Corinthians, toda hora é escândalo, como é que a Emirates vai querer colocar a marca dela, o nome dela, que é um nome de respeito aí, né? Enfim, no mundo, num clube que, né, fecha com o intermediário, que usa uma laranja, que eu não sei se ele usou ou não, né? Digo que está no blog do Juca aí, que a dona Edna é laranja. Cara, aí fica difícil, sabe? Essas matérias que saem, né? Esses escândalos que acontecem no Corinthians só atrapalham Ontem eu não falei nada de Londres, viu, querido Ronald de Mello? Ontem eu não falei nada da quarta reunião que vai ocorrer em Londres, tá? Corinthians e Emirates, então é informação nova, tá bom, filho? E ainda tem essa questão do laranja, né? Que atrapalha a vida do Corinthians, entendeu? Vai ficar até quando, né? Até quando o Corinthians sendo prejudicado com essas situações, se envolvendo, né, com pessoas aí que, enfim, usam laranjas, né, como está na matéria do Juca, não sei o que estou falando. Isso aí chega lá na Emirates, lá esses escândalos, porque o primeiro intermediador da Emirates, o primeiro intermediário, não é o Edu Gaspar, é um brasileiro. E o príncipe lá ouve muito esse brasileiro para as questões aqui do Brasil. Até porque esse brasileiro que é intermediador, que iniciou os contatos para o Corinthians, e não é o Edu Gaspar, tá? Ele tem negócios lá também, em Dubai. E o príncipe ouve muito esse camarada. Se esse camarada apresentar para ele as manchetes aqui do Brasil relacionadas ao Corinthians nos últimos tempos, a Emirates não vai querer colocar sua marca com medo de... Né? É uma empresa séria que não vai querer, por exemplo, se arriscar com um clube que é cercado de escândalos. Então isso atrapalha demais. É igual o jogador que eu falei para você, gente. Tem gente que... Samir, outro dia me fala nada a ver. Tem tudo a ver. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldades na janela do meio do ano, porque, jogar no Corinthians é uma pressão muito grande, e no futebol tem um monte de jogador Nutella, velho. O cara tem que ser louco hoje para vir para cá. Os caras, Cássio, eles vão falar, o maior ídolo do clube mandaram embora. Que não é verdade, eu não concordo com isso. Mas qual é a notícia que rola? Qual é a informação que circula por aí? Que o ambiente é pesado no Corinthians, que, enfim, mandaram até o ídolo embora. Como é que vai contratar no meio? Que jogador vai querer jogar no Corinthians? Hein? Então, Emirates é empresa séria, a diretoria do Corinthians é amadora, diz o Dano. Tá com cheiro de sabotagem isso aí, hein?
E o Igor, que era meu amigo imaginário, hein? Samir é o novo intermediário. O Igor, meu amigo imaginário. Vocês são terríveis, velho. Eu falei pro PVC lá numa live no UOL lá, que quando eu falei que era um investidor misterioso, até o PVC veio tirar sarro de mim. Mas que investidor é esse misterioso? Aí eu falei, vocês ainda foram legais comigo. Falei pro PVC lá em Padome, né? Lá do programa de primeiro. Falei, vocês ainda foram legais comigo, porque tem torcedor corintiano que estava falando que o Igor, o investidor aí do Corinthians, era meu amigo imaginário. Por quê? Porque as pessoas ficam desmentindo minhas informações, né, velho? Sabe, então qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião de informação do Emirates? Minha opinião é que nós temos que aguardar, velho. É que eu sou incrédulo, né? Para coisa grande assim, eu sempre fico achando que não vai dar certo. Não vão muito por mim nesse sentido, não, porque eu vejo a bagunça que é o Corinthians, né? Já aí na gestão do Iro e companhia, e agora esse racha na diretoria, matéria saindo de laranja e não sei mais o quê. Eu fico pensando, uma empresa tão grande como a Emirates vai querer realmente se envolver com o Corinthians? Pô, seria maravilhoso, né? Porque o Corinthians é uma grande marca também. Mas o Corinthians está muito bagunçado, tá? Mas eu torço para que feche. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, é que existe, né, a negociação com a Emirates. Enfim, essa é a informação verdadeira. O incrível é que as pessoas que falam que eu divulgo fake news e todas as minhas informações se confirmam, são pessoas que soltam fake news. Eu vi umas barbaridades que soltaram ontem, só se você for muito idiota para acreditar. Tá? Não vou citar nada aqui. Mas eu vi ontem informações que saíram e pipocam lá no meu clube de membros, enfim, nas redes sociais, que você tem que ser um otário para acreditar. Entendeu? Agora, na Emirates, há uma negociação. Se vai fechar ou não é outra história. Tá? Houve um encontro ontem, né, já do Igor com o pessoal, né, os representantes da Emirates, e já tem uma nova reunião agendada. Augusto Melo, informação exclusiva, tá? Não vai para Londres só para ver a final da Champions League, para tentar vender o Wesley, para fazer intercâmbio em clubes da Europa. Isso aí foi época de eleição, chega de palhaçada, eles não vão para isso, tá? Eu garanto isso para vocês, e se o Augusto Melo for um cara sincero, quem perguntar isso para ele, realmente numa entrevista em on, se ele vai ter encontro com o pessoal da Emirates, eu acredito que ele pode até falar. Talvez não fale, porque pega mal com a Neoquímica Arena, mas para mim não tem nada a ver. Se a Neoquímica Arena é minha patrocinadora e eu sou presidente do Corinthians, eu aviso eles. Falo, ó, a Emirates está interessada. Vou me reunir com eles em Londres. Vocês não têm interesse em aumentar esse valor que vocês pagam para a gente, não? Entendeu? Eu uso isso a meu favor ainda. Então, não sei porque quando está com esse medo também, né, que vaza a informação. Tá? Que vaza a informação. Ontem, uma fonte ligada à diretoria, ela chegou para mim no final de semana e falou: Samir, não tem nada da Emirates. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: ó, eu tenho uma fonte muito confiável. Falou que o Igor tá lá para negociar. Ela falou assim: meu Samir, depois no outro dia, você tá sabendo mais do que eu. Realmente o Igor tá lá, eu confirmei.